a Mariana Borges Martins, ela é pesquisadora da Universidade de Oxford, já está conosco ao vivo. Olá, professora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Olá, obrigada pelo convite, Fabiola. É um prazer estar aqui e contribuir com esse debate. A gente fica aqui muito dentro das análises, né, desse mundo mais obscuro aí da política brasileira, das negociações, dos números. Mas como é que o brasileiro comum, né, ali, que não está diante dessas notícias mais quentes, analisa um governo? Essa pesquisa da Datafolha, ela é coerente com o que o governo Lula entregou até agora na sua análise, professora? Olha, eu acho que são duas pesquisas, né, que a gente tem. A gente tem sobre a confiança na fala do Lula e a avaliação geral. E, geralmente, essa pesquisa sobre se você confia no que o Lula diz, eu acho que ela é um pouco, como eu diria que, tricky, né? Ela não faz jus ao que talvez ela realmente reflita, que se você for pegar essa pesquisa e comparar ao longo do tempo, né, porque essa pesquisa foi feita em governos anteriores, ela reflete, ela é como se fosse um espelho da avaliação do governo. Só que ela geralmente, as pessoas, quando elas vão falar se elas confiam no que um político fala, obviamente elas são muito mais críticas. Então, geralmente, os índices de desconfiança na fala de um presidente é geralmente um pouco maior do que os índices de desaprovação de um governo. Então, eu interpreto essa pergunta sobre a confiança nas falas muito mais sobre nessa perspectiva de olhar do brasileiro sobre confiança em um político. Então, um olhar muito mais crítico. Mas eu acho que o mais importante, tanto a pesquisa de avaliação, quanto a pesquisa de confiança na fala, como bem trouxe o Josias e o Thales, refletem uma estabilidade muito grande. Se a gente for pegar essa sobre confiança nas falas, tanto para Bolsonaro quanto para Lula, de novo, porque o brasileiro tem um olhar mais crítico, né? Porque você está perguntando, você confia no que o político fala? O brasileiro já não confia no político, então são índices mais altos. Então, para ambos, no primeiro ano de governo, ficou em torno dos 40%. Então, alto, né? E a estabilidade. A imprensa gosta muito de relacionar esses altos índices com as declarações, né? Fala-se muito do que o Lula falou durante esse primeiro, né? A verborragia, tal chamada verborragia. Mas quando a gente vê essa estabilidade, e quando a gente pensa, vê que esses gráficos refletem, na verdade, a tendência da avaliação do governo, acho que não dá para a gente relacionar com o que o governo falou, mas mais com o que o governo fez, né? Então, assim, é mais interessante olhar, eu acho que é muito mais interessante olhar para a avaliação do governo. E aí eu acho que eu tenho uma avaliação um pouco mais parecida com a do Thales, que eu acho que é um pouco mais neutro para positivo a avaliação do governo Lula. Se a gente comparar com o governo Bolsonaro, no primeiro ano, ele já começou com uma avaliação um pouco mais baixa, positiva, de 30%, e se manteve aos 30%. Só que o que aconteceu ao fim do primeiro governo Bolsonaro foi que a avaliação negativa começou a crescer. E foi crescendo, teve um período que parou um pouco durante o auxílio emergencial, mas voltou a crescer e chegou na casa dos 50%. Esse andar para cima dessa avaliação negativa não está acontecendo no fim do primeiro ano do governo Lula. A gente, na ciência política, a gente fala que os 6 primeiros meses são a lua de mel, mas aí depois já começa a entrar o desgaste, né? É uma tendência de que os governos vão sendo desgastados, então que essa frustração que está sendo pego aí por esse outro índice que fala que aumentou um pouquinho, os que esperavam que e trazia mais, é natural. É natural que haja um desgaste do governo, que as expectativas são grandes durante a eleição de entrega, e, obviamente, nenhum governo entrega tudo que promete. Então, eu acho natural esse um pouco de desgaste nesse índice, mas eu acho um tanto quanto impressionante o governo Lula ter mantido 38% de avaliação estável e não ter aumentado o índice de negativo. Então, eu acho que isso é uma diferença interessante para se contrastar com o que aconteceu com o governo Bolsonaro. Só lembrando de que ambos meio que entregaram boas agendas na economia, né? No primeiro ano do governo Bolsonaro foi a reforma da Previdência e agora Lula conseguindo encaixar a reforma tributária. Me parecer, professora, que o que mantém ou que sustenta a estabilidade do Lula é um pouco a melhoria da atmosfera econômica, né? Inflação sob controle,
ninguém, não houve uma explosão dos preços dos combustíveis, como o Bolsonaro dizia e tal. Houve ali, por conta de acertos até do ministro Fernando Haddad, houve uma estabilidade. Está caindo os juros e tal, houve uma descompressão, né? Agora, me impressionou um pouco, e aí queria lhe perguntar, esse índice de 53% em setembro, diziam que o Lula entregou menos do que se esperava, agora 57% dizem a mesma coisa, né? Parece faltar ao governo, isso é o que eu queria lhe perguntar, se acha que falta uma marca, afora a marca da democracia, a restauração da democracia, falta uma marca, ou parece faltar uma marca administrativa ao governo, algo que transmita uma simbologia qualquer. O presidente recriou uma série de programas, né? Luz para Todos, Bolsa Família, Mais Médicos, Farmácia Popular, PAC, tudo de administrações anteriores dele. Mas parece faltar algo que cause um certo encantamento. Acha que isso pode levar as pessoas a chegar a essa conclusão? Pô, está entregando menos do que eu gostaria. Essas marcas velhas podem levar a essa conclusão, a seu juízo? Não, esse é um ponto ótimo que me dá deixa para fazer o outro ponto que eu queria fazer, que é onde eu concordo com o seu ponto, sobre a sua fala anterior. Eu acho que é um pouco dentro da margem essa diferença de 53% para 57%, sobre se entregou mais ou se entregou menos. Mas, para mim, o que a estabilidade mostra é um pouco essa polarização. Lula mantém o eleitorado mais pobre e fiel. A reformulação dos projetos, como você bem mencionou, é um pouco tá atendendo esse eleitorado mais pobre, né? Frustração entre os mais escolarizados, os mais ricos, eleitores do Sul, do Centro-Oeste. Então, essa polarização se mantém e a grande questão é se o Lula vai conseguir crescer ou estabilizar entre esse um terço que vai para os dois lados. E aí eu concordo com você. Não, isso é um ponto que eu venho fazendo há muito tempo já, né? É esse eleitorado que decide a eleição e vai sendo empurrado cada vez mais para a eleição, que é esse eleitorado que eu chamo da baixa classe média, que fica de 2 e 5 salários mínimos, que o Lula tem uma rejeição mais alta, não tão alta quanto entre os mais ricos, mas é nesse eleitorado que ele tem dificuldade. E que teve alguns programas, né, que o governo tentou fazer para atender esse eleitorado, como aquele de dar subsídio para a compra de carros populares, mas eu acho que com pouquíssimo efeito, porque obviamente também não atende essa parcela da população. Então, eu acho que sim, falta sim o governo atender esse eleitorado. Eu acho que um outro ponto, ele não está, de certa forma, diminuindo um pouco a resistência entre os evangélicos. Eu acho que entre os evangélicos não houve um aumento da rejeição, então isso, por um lado, é até positivo para o governo Lula, mas eu acho que o grande ponto é se realmente vai ter algum projeto para a classe média mais baixa que está sufocada ali, e que não se sente atendida pelos governos do Lula, que estão reformulando programas que são mais voltados para a classe média mais pobre.